Você está ouvindo o Mundo Agro Podcast, o seu podcast semanal sobre o agro, para ouvir onde estiver. Apresentação, professor Rogério Coimbra. Começa agora mais um episódio do Mundo Agro Podcast, o seu podcast semanal sobre o agro para ouvir onde estiver e quando quiser. Mas antes de começar esse super bate-papo, eu tenho um recado da Incotec para você. A Incotec é uma empresa multinacional de origem holandesa com mais de 55 anos de experiência. Ela faz parte do grupo Croda. A Incotec é a pioneira em tecnologia de recobrimento de sementes. Eles desenvolveram simplesmente o primeiro pellet de alface e muitas outras tecnologias. No portfólio da Incotec existem tecnologias para hortaliças e grandes culturas. Em HF são aplicados recobrimentos como a incrustação e a pelletização. E nas grandes culturas, como exemplo milho e a soja, eles possuem uma linha de polímeros e pós-secantes. Atualmente a Incotec é líder mundial em tecnologia de sementes. Possui uma equipe robusta de especialistas multidisciplinares que atuam em várias frentes, desde a pesquisa e desenvolvimento até o suporte nas plantas para tratamento de sementes industrial. É isso aí, pensando em recobrimento de qualidade, você pensa em Incotec. E agora vamos chamar o nosso convidado para esse super bate-papo. Começa agora mais um episódio do Mundo Agro Podcast, o seu podcast semanal sobre o agro para ouvir onde estiver e quando quiser. E no episódio de hoje eu trago aqui um grande amigo que, vou dizer, já fazia tempo que a gente estava marcando, mas como o cara é muito atarefado, trabalha 7 por 24 por 350 e poucos dias por ano, a gente não conseguia e hoje deu certo. Rafael Dantas, que eu carinhosamente gosto de chamar de Rafa Dantas, o cara do TS, o cara dos projetos de centros de tratamento de sementes. Rafa, eu sei que você é um grande fã do podcast como um todo, também do Mundo Agro Podcast. A gente estava conversando antes de começar a gravar aqui, né? O quanto que você valoriza isso, e para mim é uma honra tê-lo aqui, batendo um papo hoje, contando um pouco da sua história e falar sobre esse cuidado que a gente tem com a semente. E seja muito bem-vindo, Rafa. Muito obrigado, muito bom dia, Rogério. Prazer imenso estar aqui com você. Faz bastante tempo que a gente vem tentando costurar essa nossa agenda, que é atarefada, e é muito bom estar aqui com você, tá bom? Legal. E, Rafa, a gente estava conversando, né? Teve um aluno nosso aqui do Laboratório de Sementes da Universidade, que foi estagiário da Momesso, e lá no começo ele falou, olha, Rogério, você não faz ideia o quanto que o Rafa gosta do Mundo Agro Podcast. Foi ele que apresentou, né, o Mundo Agro Podcast para as empresas aí. E realmente, né, eu quando comecei a ouvir podcast, Rafa, foi por intermédio de um colega, e aqui no Mato Grosso você sabe que não tem rádio que nem São Paulo, Paraná, Santa Catarina, nas estradas, né? E como a gente consegue aprender muita coisa ouvindo, não estou falando só de podcast do agro não, né? De tudo, de comida, pesca, saúde, e como essa parceria cresceu e gerou bons frutos, né, Rafael? É isso aí. Tenho acompanhado muitos podcasts aí, né, Rogério? Você tem temas muito relevantes para a agricultura, né? E traz isso para a gente de uma forma, vamos falar assim, de uma comunicação muito fácil, que lá na ponta tenho certeza que muita gente tem usado essas informações e agrega muito valor, né, na cadeia a todo o time, né? Principalmente as pessoas que necessitam desse suporte, às vezes está um pouco distante, às vezes a gente está viajando, não tem acesso à leitura, né? E a gente poder gravar ali e ouvir é muito bom, né? Eu tenho usado muito seus canais aí e gosto muito de te acompanhar. Tá bom? A gente aprende bastante. Eu ainda não consegui ouvir um audiolivro. Tem muita gente dizendo que é legal. Tô lendo, né? Voltei a ler, mas o podcast é quase isso. Então, todo mundo tem acesso. E Rafa, você é engenheiro de produção com ênfase em mecânica. Teve uma carreira muito grande aí na Momesso, que é uma grande parceira onde a gente se conheceu. Hoje você está numa multinacional, que é a Syngenta, trabalhando no Seed Care, que é na área de cuidado com as sementes. Vai falar um pouco para a gente sobre isso. Mas
como que começou esse seu gosto aí pela parte de engenharia, mecânica, indústria? Minha esposa, ela fala, eu acho muito legal ver a indústria, os processos como são feitos na linha ali. Uma vez a gente viu alguma coisa de produção de iogurte, né? Que a máquina injetava o plástico para fazer o potinho até finalizar com o iogurte embalado e tampado. O que te trouxe para essa parte de engenharia de produção, né? ênfase na mecânica, e como que você chegou no ambiente de tratamento de sementes industrial? Então, vamos lá. Eu sou novo ainda, né? Mas a minha história é um pouco comprida. Basicamente, Rogério, quando eu fui fazer o colegial, eu estudei no México, tá? Fiquei um ano fazendo intercâmbio. E eu tinha já uma vontade, minha família vem da agricultura, né? Meu pai é pecuarista, e de fazer algo relacionado à agricultura. E naquela época eu gostaria de fazer zootecnia, né? Tinha isso como um curso que eu acharia que seria interessante, né? E eu fiz intercâmbio, gostei. Lá tinha muito relacionado no México ao abacate, né? Algumas coisas da agricultura. Lá eu conheci um curso que chamava agronegócios, né? Eles têm lá o agrobusiness, né? Como formação. E aí eu tentei trazer para o Brasil isso na época de 2004, 2005, e não tinha um curso de agronegócios voltado para o agronegócio dessa forma, que era muito mais relacionado com a parte financeira, com a parte de produção, dando um leque maior. E eu encaixei o curso de engenharia de produção, e eu gostei muito de ter feito o curso de engenharia de produção, porque ele abre um leque exatamente disso, né? Você pode atuar em diversas áreas. E assim que eu me formei, né? Eu sou formado na Metodista de Piracicaba, né? Me formei ali em 2011. Comecei a trabalhar numa fábrica de fertilizante, né? Já tem uma relação com a agricultura. Uma FAFEM, né? Que são as unidades de fertilizantes nitrogenados da Petrobras, aqui no Brasil. Eles têm algumas unidades. Essa era uma fábrica que ficava em Três Lagoas, que era próxima da minha cidade, né? E eu fui trabalhar nessa obra, como na parte de gerenciamento de projetos, trabalhando com planejamento, especificamente. E ali eu já comecei a fazer o curso de gerenciamento de projetos. Sou formado de gerenciamento de projetos pela GV. Isso foi lá em 2013. Naquela época eu conheci a Amanda Mumesso, a filha do Evaristo, e assim, não tinha nenhuma relação, não conhecia, né, essa parte de tratamento de sementes. Então eu atuei ali algum tempo na parte de planejamento em grandes fábricas. E quando você vai para a área de projetos, como é que a gente mede a área de projetos? A gente mede em tempo, em horas de projetos e carteira, né? Qual que é o valor, né? Hoje, atualmente, minha carteira de projetos está na casa ali de mais de 20 mil horas, aproximadamente 9 bilhões de reais. Essas fábricas, elas têm valores muito altos, né? Trabalhei em fábricas aí de 4, 5 bi. Trabalhei alguns anos ali na Petrobras. Em 2014, 2015, teve uma crise no setor devido a alguns processos aí que houve dentro da Petrobras. Essas obras foram estagnadas, elas foram paradas. E aí eu busquei outras atividades. Nesse 2015, o pessoal me convidou para fazer um projeto que para mim foi bem desafiador, que foi no Arco Norte, né, na cidade de Miritituba. A maioria da soja hoje produzida no MT, ela não desce mais para o Porto de Santos ou para outros portos ali, Paranaguá. Ela vai para os portos do Arco Norte, Santarém, próprio Miritituba, né? Hoje já tem centros de transbordo de carga de caminhão para navio. Isso consegue ir para o mundo todo. Trabalhei alguns anos ali, né? Quase 2 anos, trabalhei no portos de Miritituba, obras portuárias, movimentações de granéis, e assim, era bem desafiador, porque a soja chegava às vezes com chuva, né, a gente via aquelas fotos de vários caminhões parados na estrada, BR-163, e você armazenar a soja num ambiente como esse não é fácil, né? Eu acompanhei muito isso e gostei muito de ter trabalhado nessa parte, nesse segmento. Nessa época eu trabalhava com uma empresa que chama-se Worley Parsons, é uma multinacional australiana, né? Ela faz gerenciamento de projetos, e ali era um contrato IPCM, a gente fazia o gerenciamento da construção e todo o acompanhamento dessa obra. Depois dessa obra eu fui convidado para ir para São Paulo, trabalhei em alguns outros projetos, trabalhei na ampliação da Iara, né, em Rio Grande, e na parte de compras, nessa parte de planejamento, né, de projetos ali, e tive a oportunidade de atuar em outros projetos, como trabalhei na Alcoa. Alcoa, né, sim. E era lá no Pará, uma mina, e depois acabaram-se os projetos, eu fui trabalhar numa empresa que ficava em Paranaguá, atuando ali na Mosaic, né, ampliação do porto da Mosaic em Paranaguá. Tudo isso na área de movimentação, área de ampliações, né, de fábricas. E já com um filho pequeno, minha esposa querendo voltar já dessa vida de viagens. A gente estava igual cigano, mudando todo momento, né? Tinha já umas 14 mudanças já. E aí eu vim para Araçatuba, que é a cidade dos meus pais, ficar um tempo aqui, e estava já buscando outras atividades, né? E nesse período eu tive a oportunidade de participar de um processo seletivo na Momesso. Fui lá conhecer, fiz entrevista com o pessoal da Momesso, e eles me chamaram para trabalhar na parte de gerenciamento de projetos, né, atendendo a carteira da Syngenta. E eu trabalhei ali na Momesso quase 6 anos, nessa parte de gerenciamento de projetos, atendendo a Syngenta.
E esse ano a Syngenta me convidou para fazer parte do seu time, né, junto do time de marketing, Seedcare, e eu aceitei e vim para esse desafio, né, que é estar na Syngenta. Antes eu trabalhava na parte de gerenciamento, colocando máquinas, e hoje eu trabalho com a parte de, vamos dizer assim, mais voltado para produtos. As máquinas são facilitadores de aplicação de produtos, então dá essa visibilidade para o nosso time também, de conhecer as máquinas, de saber como que elas funcionam, de colocar isso para o nosso cliente na ponta. Basicamente é isso. Rafa, então hoje você está na Syngenta, né, fazendo a relação. Você falou um termo, né, que é produto, aplicação, como é que é? E serviço? E serviços. E a gente sabe que a Syngenta tem uma dedicação muito grande, tanto que ela tem uma área, né, que é o The Seedcare Institute, um instituto voltado ao cuidado com a semente, e eles defendem muito também o tratamento de sementes industrial. Quem me conhece sabe o quanto que eu gosto, né, do processo que serve para cuidar do nosso patrimônio, que é a semente. Não estou dizendo que o tratamento feito na fazenda não funcione, mas na indústria, quando você compara 30 segundos de tratamento com 15 minutos, a gente sabe que os problemas podem ser maiores fora todo o controle, né? Você falou que tem 20 mil horas de projeto já no seu currículo, né, Rafael? Quando a gente fala em um projeto agroindustrial, porque um centro de tratamento de sementes é uma estrutura montada com tecnologia, infraestrutura, e quando a gente fala em infraestrutura, você pode detalhar isso, porque não é só montar um armazém, um barracão e jogar a máquina lá dentro. Existe toda uma normatização técnica, ambiental, para que aquilo possa ser instalado, e o projeto em si como um todo. Quando a gente vai comprar uma máquina, um equipamento, a primeira coisa que se pergunta é qual que é o rendimento operacional, nominal daquele equipamento. E o que a gente quer saber é o quanto que ele produz. E às vezes você fala assim, não, eu tenho uma máquina que trata 20 toneladas de semente por hora. Fala, tá ótimo, é essa que eu quero. Aí a gente esquece que precisa ter empilhadeira e operador para tirar tudo isso de dentro da máquina, né? Então, quando você vai criar um projeto específico para uma indústria, seja para uma sementeira, para uma cooperativa, como que funciona esse detalhamento do projeto? É lógico, primeiro a gente precisa saber quanto que você precisa tratar e qual o intervalo de tempo. Mas como que começa isso? Quais são as primeiras perguntas a serem feitas, Rafael? Basicamente, né, Rogério, é basicamente saber quais culturas esse cliente faz, né? Isso é muito relevante na hora de definir qual equipamento que ele vai colocar. Um dos pontos legais que você citou de trabalhar na Syngenta, junto do Seedcare, é que a gente tem acesso a todo o Seedcare mundial, né? Eu posso acessar o time da Suíça, o time da Argentina, né? A gente conhecer novos equipamentos, novas tecnologias, às vezes algumas coisas novas que estão sendo implantadas lá fora, na parte de stewardship, de manutenção, de gestão de dados e relevantes, que seja bacana para a gente implantar no Brasil. E um dos pontos relevantes é a parte de segurança, né, de mitigar ao máximo alguns problemas que podem ocasionar aos operadores e quem está ali linkado ao processo. Então, basicamente, a gente está de olho nas normativas regionais, quais são as regras ali, as leis que regem aquele estado, que muda isso de estado para estado. Cada estado tem uma particularidade. Então, basicamente, está com um olhar clínico nisso. E um dos diferenciais, né, que eu sempre falo, que é como o tratamento de semente não existe receita de bolo, é que a gente tem que ir lá ver o projeto, elaborar projetos, porque normalmente a gente chega num sementeiro, são poucos os sementeiros que estão fazendo uma estrutura nova, que estão ali ampliando armazéns, né? E a gente tenta adequar os equipamentos à estrutura existente. Isso minimiza os gastos e a gente busca isso, né? Fazer um projeto que tenha menos gastos financeiros e atendendo a tudo o que for necessário, né? Principalmente na parte que rege o HSE e a parte de proteção do operador. Bom seria, né, Rafael, se a gente tivesse sempre uma estrutura nova para ser montada, onde você consegue encaixar um centro de tratamento de sementes. Semana passada a gente estava numa reunião, estava com o Marcel e o Marcos da Momesso e a pessoa que está desenvolvendo, né, o projeto para ele, perguntou, mas e o centro de tratamento de sementes? Aí o Marcel falou, não, nessa parte é fácil, porque como nós estamos fazendo a agroindústria do começo, então é facinho de colocar ali dentro. Vamos
Vamos aproveitar esse intervalo para te dar um recado da Momesso. Desde 2013, a Momesso, que é uma empresa brasileira referência em equipamentos para o tratamento de sementes, juntamente com a Quimbria, que é uma empresa europeia líder mundial em tecnologia para o processamento de grãos e sementes, mantém uma parceria de sucesso aqui no Brasil. A Momesso é representante exclusiva da Quimbria na comercialização, instalação e manutenção dos equipamentos para processamento de sementes em todo o território nacional. Para saber mais sobre as tecnologias e equipamentos disponíveis, acesse www.momesso.ind.br ou clique no link aqui na descrição desse episódio. Momesso, excelência do on-farm ao industrial. Você falou, Rafa, de culturas, né? Raramente a gente pensa que um centro de tratamento de sementes vai tratar várias culturas, porque na maioria das vezes ou é só milho ou é só soja, mas eu sei que o processo de tratamento industrial na região centro-oeste do estado de São Paulo começou com uma cultura muito delicada, que é a cultura do amendoim. Eu até disse, né? Falei, se uma máquina tratar a semente de amendoim, que tem a casca dela, uma película muito fina, ela trata qualquer outra coisa. Existe essa flexibilidade, a máquina que pode tratar de forrageira a amendoim, de milho a arroz? Sim, existe. E esse é um caso, né, que eu sempre coloco, né? O pessoal, tratar semente causa dano mecânico. E eu falo, se você trata amendoim e não gera dano mecânico, você pode tratar qualquer coisa. E basicamente essa é uma necessidade, eu acho, dos dias atuais, né? De ter um equipamento que seja muito flexível com relação à cultura que ele vai fazer, né? Desde sementes chatas, sementes redondas, né? De todas as sementes que ele pode tratar, isso é vamos dizer assim, é uma facilidade que ele vai ter para não ter dois equipamentos, né? Então a gente vê às vezes no sul, tem necessidade de tratar trigo, tratar soja. Às vezes a gente vê que aqui no MT o pessoal trata milho e soja, então tem uma certa flexibilidade dos equipamentos para fazer esse tipo de tratamento, né, Rogério? Sim. E, Rafael, quando a gente fala no dimensionamento de um centro de tratamento de sementes, hoje, uma das coisas que mais me questionam é a viabilidade técnica e, é lógico, econômica de números grandes de receitas. Lá no início se usava um fungicida e um inseticida e acabou. Hoje nós temos fungicidas, inseticidas, inoculantes, micronutrientes, enraizadores, polímeros, pós-secantes. Como que é o processo para que se torne viável esse centro de tratamento de sementes operacionalizar essas diferentes receitas? Porque quando eu falo em projetos de centros de tratamento de sementes, eu não estou falando somente da máquina que vai receber a semente e tratar. Pode-se dizer que a parte operacional do tratamento é a parte mais simples. Todo o arcabouço que está atrás disso, receber o produto num IBC num lugar adequado, fazer o bombeamento, pesagem, aferição. Como é que funciona esse dimensionamento? E assim, se você puder dizer o que seria o ideal hoje, se você tivesse na mão um recurso que eu digo infinito, isso não existe, tem que ter viabilidade econômica. Mas se o Rafael pudesse montar um projeto ideal, o que você traria como soluções hoje? A gente pode dizer inovadoras, mas de alta performance, de segurança para o operador, segurança para a tecnologia, porque os produtos são caros hoje, eu não canso de falar, tem produto que custa $1 o ml, e todo o processo operacional, dinâmica de fluidos nos equipamentos, até a operação de tratamento propriamente dita. Eu acredito que assim, a viabilidade se dá pelo financeiro. Então não adianta querer criar algo diferente, tentar inovar, gastando mais dinheiro para ter a mesma solução ali, que como você falou, você buscar o nominal ali, quanto que eu vou tratar por hora, o que vai estar relacionado a isso. Não é só as receitas que mudam, basicamente muda também o cultivar, mudou peneiras, tem que às vezes reajustar a máquina, e isso leva um tempo ali, fazer o setup do equipamento. Então eu acredito que um CTS hoje que seja adequado, é um CTS que tenha facilidade de fazer lotes pequenos e lotes grandes. Ou você vê um ano bom, a gente normalmente tem lotes muito grandes de semente, anos mais fracos de chuva, ano que a gente tem um déficit hídrico aí, a gente tem um maior quantidade de lotes picados. Isso dificulta muito o operacional. E eu acho que o operacional é o que manda, né? Quando a gente facilita a vida do operador e diminui a possibilidade de erro com equipamentos mais, não pode se dizer inteligente, porque o equipamento vai fazer o que
o operador manda. Mas equipamentos que ele façam, tem uma parte assim que ele consiga mitigar esses erros, né? Com receitas já pré-definidas, ele colocar ali as densidades, e as densidades já tá setado no equipamento, fazer o processo de calibração de uma forma que seja efetivamente correto, né? E que essa máquina alerte a erros, caso exista alguma variação, ela alerte, para que não ocorra num volume alto, né? Que ele se mantenha ali em baixos volumes, para mitigar exatamente o desperdício de produto que, como você pontuou, eles não são baratos. Esse é o diferencial do tratamento industrial, Rafael. Eu acho que você ter a possibilidade de um sistema eletrônico estar monitorando e gerenciando, isso faz toda a diferença, né? Com certeza, né? O grande diferencial do on-farm, hoje a gente tem equipamentos on-farm que são equipamentos de ponta, porém ele não tem essa relação, né? Um exemplo, eles não têm tanques ali com sistemas, né, que garantam a dosagem, seja ele por célula de carga, seja ele por fluxômetros. E quando a gente tem esse tipo de sistema, a gente sabe exatamente quando foi aplicado. E basicamente é isso. Quando você controla, você tem essa informação na sua mão, isso facilita muito para você tomar a decisão, né? Se foi, por exemplo, um lote ali que teve uma aplicação que tem uma variação que não é comum, fazer análises e ter isso já de pronto, né? Com um volume menor de desperdício. E esses fatores de aferição, isso tem alguém que programa isso, né? Mas a máquina, ela consegue avaliar isso praticamente a cada aplicação, a cada segundo. Você estabelece o limite máximo de variação que pode ocorrer, né? Você vê, no Brasil teve uma ascensão. Eu comecei a trabalhar com esses equipamentos em 2018, né? E até ali então, a gente usava muitas máquinas de fluxo contínuo. E aí teve uma ascensão das máquinas de batelada. Naquela época tinha muitas máquinas de batelada, elas eram em suma importadas, e nesse período as máquinas nacionais começaram a ter maior visibilidade, maior utilização. E isso, trazer esse tipo de gestão, vamos dizer assim, de aplicação, batelada por batelada, é muito bom, né? Porque, às vezes, algumas máquinas, elas fazem a correção da dose em diferente aplicação. Um exemplo, ela tinha que aplicar 100 litros ali naquele lote, e ela aplicou 100 litros, mas às vezes ela não aplicou isso na batelada por batelada. Às vezes ela errou na primeira batelada, corrigiu na segunda, corrigiu na terceira, e atualmente as máquinas, elas se corrigem batelada por batelada. E isso diminui muito ali a variação de erro, né, Rogério? Eu sou suspeito para falar, eu gosto muito do sistema de batelada, né? Porque ele me dá uma precisão muito grande, não que o fluxo contínuo não seja ideal, mas a não ser que precise de grandes volumes de um mesmo lote, né? Exato. Não estou falando de grandes volumes, porque a batelada hoje tem algumas que tratam mais do que o fluxo contínuo, né? Por tempo. E, Rafael, essa correção, essa aferição, ela se torna fundamental. Se a gente hoje está falando de redução de dose, aplicações de produtos que são, às vezes, quantidades ínfimas, assim, né? 1 ml por quilograma, meio ml, 0,3 ml ou 0,3 gramas por quilograma, somente um sistema eletrônico. E você disse que existem duas formas da máquina avaliar a quantidade que está sendo aplicada. Uma delas é por célula de carga e a outra você falou que é fluxo contínuo. Como funciona? Qual que é a relação, a diferença dessas duas por metodologias? Fluxômetro, né? Fluxômetro, perdão. Basicamente, por peso, né? A máquina ali, o tanque tem uma célula de carga, ela trabalha o tanque sobre células de carga, né? E ele vai decrescentando o peso que está saindo. Então, ele aplica o produto e ali ele faz um decréscimo do peso. Então, quando você pega um lote, um exemplo, quando você marca o peso do tanque inicial e você pega o peso final, você tem o peso que foi consumido ali na aplicação. Então, essa é a fórmula pela célula de carga, né? E o fluxômetro, ele faz isso de modo automático. Passou o fluido ali, ele já sabe quanto que foi aplicado. Ele mede o volume em tempo. A célula de carga, ela faz a diferença de peso, assim, célula de carga, o tanque está sob uma balança, praticamente. Exatamente. A gente pode dizer isso. Então, conforme ele vai aplicando, vai diminuindo o peso, o computador lê isso e entende que foi aplicado. Esse de fluxo funcionaria como se fosse um registro de água de casa, né? Exatamente, como se fosse o hidrômetro de casa. Passou ali o produto, ele sabe quantos litros foram aplicados naquele X lotes ali. Isso dá uma precisão muito grande na aplicação.
aplicação. Por isso que eu falo, o tratamento de sementes industrial, ele nos dá a precisão e a exatidão necessária. Recentemente eu conversava com um amigo sobre as variações que podem ocorrer no tratamento de sementes. Não existe produto ruim. Eu tenho uma tranquilidade muito grande para dizer isso, que nenhuma empresa vai desenvolver algo que faça mal para a semente ou para a lavoura. Agora, existe uma aplicação inadequada. Quando você está na fazenda e usa, né, a cena mais, não vou dizer bizarro, né, para não ser muito criterioso, mas a cena mais engraçada que tem é você pegar uma proveta para aplicar um produto para tratamento de sementes que tem uma tinta e uma cola, e aí você mede a primeira vez o produto. A primeira medida, você consegue ver o nível da proveta ou da caneca. Da segunda em diante, meu amigo, você não consegue mais saber o que está ali, porque pintou tudo, né, Rafael? Então, quando a gente fala no tratamento industrial, esses parâmetros controlados por um computador, te dão a precisão. Então, o produto não é ruim, mas a tecnologia é mal aplicada. Eu falo, é colocar gasolina batizada para andar de Ferrari, né? Exatamente. Né? E não só ter vamos falar assim, a tecnologia de ponta na mão, né? É saber usar, fazer as manutenções, né? Isso é relevante. E as aferições é muito importante, porque às vezes você tem e confia que está correto e pode ser que a célula de carga ou o fluxômetro esteja descalibrado. Então é muito importante estar com todos os parâmetros conforme manda o fornecedor, tudo de acordo. Uma balança, ela precisa passar por aferição, com pesos, né, de calibração. Então, isso não é feito uma vez por ano antes de tratar, não, né? Isso tem uma rotina de aferição. Exatamente, tem uma rotina e eu recomendo, né, que seja feito sempre. A máquina ficou parada algum período ali, as empresas têm peso padrões, ter balanças ali para fazer a aferição, como você falou, fez a proveta a primeira vez e a segunda esquece, né? Então, quando faz por balança, é muito mais simples, né? Você faz pela massa, você coloca ali, ela te dá o peso, você tara, então você pode fazer 2, 3 vezes a aferição sem ter que lavar ou ter que trocar a proveta, né? Você coloca a primeira vez, depois você tara, ela zera, você aplica de novo, faz a aferição ali naquele mesmo bico e você consegue fazer isso várias vezes, né? Sem ter que lavar ou trocar a proveta, tendo a exatidão do peso que está ali. E lembrando que lavar você está gerando resíduo e esse resíduo não pode ser descartado em qualquer lugar. Vamos aproveitar esse intervalo para falar sobre inovação, comodidade, segurança, qualidade e agilidade para a semeadura. É isso que a Agrosol Sementes traz ao mercado com o conceito de semente pronta. O produtor só tem o trabalho de abrir o bag, colocar a semente na plantadeira e iniciar o plantio. Assim você ganha tempo para aproveitar a ideal janela de plantio e fica tranquilo, porque essas sementes são tratadas por especialistas. A Agrosol apresenta ao agricultor um produto diferenciado, que atende a 6 requisitos exigidos pela parceria com a Syngenta para certificação da qualidade. Essa é considerada a certificação mais exigente do mercado na área de tratamento de sementes industrial. A semente Agrosol é preparada por profissionais treinados, com aplicação de doses precisas e bem distribuídas em todas as sementes. O resultado é uma semente que agrega valor à lavoura e traz mais resultados para quem a cultiva. Afinal, a ampla proteção contra pragas e doenças nos estágios iniciais da planta se traduz em maior produtividade. Para mais informações, entre em contato com a Agrosol pelo telefone 66 2123 5201 ou acesse o site agrosolsementes.com.br. Rafa, quero entrar num outro tema aqui que é muito discutido. Alguns amam, outros odeiam. Mas o tratamento industrial, ele nos dá a opção de aplicar produto a produto ou de fazer a pré-mistura. Hoje eu digo que as tecnologias disponíveis, fungicidas, inseticidas, enraizantes, estão aí para ser utilizadas. Então, cabe a nós, técnicos, engenheiros, agrônomos, todos, a indústria, a fazer isso caber na semente. Para isso, as empresas estão trabalhando com redução de dose. E aí, existem 2 opções no mercado
e isso varia também em função da técnica ou da tecnologia que você está utilizando. A aplicação separada, bico a bico, então tem equipamentos que podem ter até, acho que 8 bicos de aplicação, depois você esclarece isso para nós, mas também há a possibilidade de fazer a pré-mistura em um tanque de pré-mistura e aplicar tudo junto na semente. Quais são as vantagens e desvantagens de cada uma dessas metodologias, Rafa? Quando você aplica, né, grande ganho, né, um dos grandes ganhos da máquina de batelada é exatamente isso, você conseguir aplicar camada por camada. Quando você faz uma pré-mistura, você tem um ganho na aplicação, você consegue aplicar muito mais rápido. Para fazer essa pré-mistura, você vai ter uma bomba dimensionada para isso que vai aplicar de forma mais rápida. Então, às vezes você consegue ter uma produtividade melhor. A recomendação é que deixe alguns produtos para fazer o acabamento final. Por exemplo, eu aplico o polímero por último. Perfeito. Aí você tem, vamos falar assim, cria um filme protegendo tudo que foi aplicado ali. Eu gosto muito da aplicação item a item. Hoje a gente tem no mercado até 12 bicos de aplicação, tá? E às vezes, por exemplo, alguns clientes gostam disso, de ter vários bicos de aplicação, mas assim, eu não vejo uma receita que tenha muitas aplicações, né? Normalmente as receitas, elas são ali 5, 6, máximo 7 aplicações, né, de produto. Então, eu gosto muito dessa aplicação unitária e fazendo os filmes ali. Se você perde um pouco de produtividade, você abaixa um pouco a capacidade nominal da máquina, mas você tem um recobrimento, tem um visual, e eu acredito que mais bonito. Eu vejo que em alguns momentos a pré-mistura ela pode te dar um ganho de volume para ser aplicado. Agora, um grande medo meu na pré-mistura, e a gente sabe que isso é corriqueiro do processo operacional, é a possibilidade de sobra de produto. Exato. Então, se sobrar uma receita montada, e aí, aqui o certo não é falar calda, né? Mas se sobrar uma mistura, o que você vai fazer com aquilo? É descarte, né? Então, se você tem uma linha muito longa, isso pode se tornar 20, 30, 50 litros. Imagina descartar 50 litros de produtos. E outra coisa, Rafael, hoje a gente tem a tecnologia dos inoculantes via semente vindo de forma muito forte e com produtos que nos dão aí um período de prateleira, os inoculantes podem ser aplicados, a semente pode ser transportada. Em geral, os inoculantes, eles são mais líquidos, eles têm um potencial água alto. E aqui é interessante dizer que no tratamento industrial, 99,9% dos casos não entra água. Então, quando eu coloco esses produtos mais líquidos, quais são os cuidados que eu tenho que ter no tratamento industrial? Basicamente, né, hoje a gente vê a quantidade de produtos que vem entrando no mercado, né, a própria Syngenta, ela tá com inoculantes longa-vidas, isso é muito bom, facilita a vida do sementeiro ali e do produtor, né, e você vê um outro lado, trazendo novos produtos com concentrações mais concentradas, exatamente para diminuir esse volume total aplicado na semente. Então, quando a gente aplica muito produto, qual que é um dos principais cuidados, estou falando na metodologia de aplicação, né, a semente está muito úmida, né, ela sair muito úmida, né, e você talvez gerar ali incrustamento da semente, e aí você joga o pó e o grafite de uma forma, pode ser que seja de uma forma errônea, e você vai gerar os famosos choquitos, né, que o pessoal chama, aquelas paçocas ali que ficam incrustadas, né, pedaços de produto com pó. São dois problemas, você está perdendo produto e está gerando um resíduo que é indesejado lá no produtor, isso dá problema nas plantadeiras. Então, o maior cuidado é esse, né? E o pessoal tem o costume de pôr muito grafite, que é uma péssima, na minha opinião, uma péssima... porque ele não seca a semente, ele dá fluidez, e o pessoal tem essa de colocar muito grafite, acima de 250, 300 gramas, isso é muito ruim. Gera particulado no ambiente, ele é condutor elétrico, danifica os equipamentos eletrônicos que tem ali, e eu deixo isso aqui, né, isso eu aprendi com o time do Seedcare mais a fundo lá, eles fazem as práticas e mostram, né, um dos grandes ganhos, né, Rogério, de usar o inoculante líquido é você não tem tanta sujeira, né? Hoje tem outros métodos de inoculante e alguns deles são pó, e você vê que você gera um resíduo, né? uma sujeira ali no equipamento muito grande. Então, quando a gente toma de usar mais produtos líquidos, a gente tem que tomar um certo cuidado com a semente sair mais seca, usar a quantidade certa de pó secante, a quantidade certa de grafite, e tem uma recomendação.
mas a recomendação tem a recomendação visual, né? O pessoal tem que conhecer, às vezes está com uma umidade muito alta no ambiente, as sementeiras normalmente já são em altitudes relevantes, então tem que tomar esse certo cuidado. Não tem uma receita de bolo, tem que olhar. Ô, Rafa, você tocou num ponto aí interessante, a presença do grafite. Quem me conhece sabe que a gente tem discutido muito, levamos trabalhos aí para os congressos, e o grafite é um agente de fluidez barato, que funciona bem, mas ele tem as suas desvantagens. Você falou num termo que eu quero que você detalhe ele um pouco melhor para nós, e o grafite ele vai de encontro com que essa terminologia, com que esse conceito defende. O stewardship, né, que é o cuidado com equipamentos, ambientes e pessoas, né, e se trabalha muito, inclusive a gente está recebendo um equipamento agora para avaliar desprendimento de pó, na parceria que a gente tem com a Momesso aqui para o laboratório, e o desprendimento de pó, ele não pode ocorrer na semente. E quando eu aplico o grafite, como você disse, o grafite ele não seca, e ele tem que desprender, senão ele não dá fluidez. O que é esse conceito de stewardship? E como que a gente faz para mitigar esse problema do grafite? Quais são as soluções recomendadas ou o que a gente precisa estudar hoje para tirar o grafite da jogada? Eu acho que é muito cultural, né, disso de ter ali a semente preta, né, brilhante, muito grafite, né, a gente tem mudado os conceitos. Um deles foi alterar a cor do polímero, que antes a pessoa queria que a semente fosse bem escura e que fosse escura com o grafite, né? Então mudou a cor do polímero e ele fica mais, vamos falar assim, mais relevante o grafite. Então a pessoa acredita que tem mais grafite ali. A minha sugestão é de seguir um exemplo que vem sendo praticado ou mostrado, um exemplo, o Seedcare Institute, ele faz algumas dinâmicas que ele mostra que se você colocar 400, 500 gramas de grafite, tem a mesma fluidez de 200, 250 gramas, que é a recomendação. Então, estudos como esse demonstram que a quantidade de grafite excessiva não tem necessidade. E ele danifica os componentes eletrônicos, gera ali uma camada muito fina no ambiente que faz, às vezes, ter problemas ergonômicos, a pessoa pode escorregar nas estruturas, né? Fora o visual que fica feio, né? Todo lugar fica bem escuro com grafite, ele é uma partícula muito fininha e ele vai para todo lugar, não tem lugar que não recebe o grafite quando ele é aplicado de forma errônea. E uma das coisas que a gente preza muito, né, a parte de stewardship, é a segurança do operador. Hoje as máquinas elas já vêm com sistemas de captação de particulado e ele pega ali o que está sendo aplicado, mas uma das coisas que a gente tem visto é que às vezes o pessoal vai fazer uma aplicação e o abastecimento do grafite é de forma manual. Então ele abre o dosador de pó e vai pôr o grafite ali, e aquilo ali ele se espalha por todo o ambiente. Então uma das nossas recomendações é que tenha sistemas pneumáticos de transferência com sistemas totalmente isolados, fechado, que é já para não ter esse espoeiramento no ambiente. Essa é a segurança que a gente precisa ter, né? E você comentou que a segurança do operador, em primeiro lugar, respirar o pó, né? Respirou o pó para o pulmão, você está comprometendo o seu pulmão, por isso a importância do uso dos equipamentos de proteção individual. Exatamente. Mas acidentes mesmo de escorregar. Eu já passei em várias indústrias em que os operadores falavam, olha, tem que redobrar o cuidado, tem que colocar fita antiderrapante, ou ter alguns lugares, Rafa, que a empilhadeira não consegue subir a rampa porque fica tanto grafite ali que ela acaba deslizando e escorregando. Fora que o grafite é um ótimo condutor elétrico, então para dar um curto em um painel... Eu vou contar uma história interessante para você. Fiz uma aula prática e esqueci de tirar o meu relógio. E eu não sei o que aconteceu, provavelmente entrou grafite em algum lugar do meu relógio e ele ficou doido. Eu tive que levar na loja, reinicializar ele, e aí tivemos que lavar o relógio para poder tirar, porque provavelmente entrou partícula de grafite e a tela dele ficava dando contato. Cada vez que clicava, ele falava, você precisa de 15 minutos, 20 minutos, 1 hora para poder remexer nele. Então, se dá problema num simples relógio, imagina num painel eletrônico ou num sistema de operação de uma máquina de precisão, né? Mas isso é um trabalho que o Seedcare tem feito de forma bem, posso dizer, né, bem enfática, né, Rafael? Com certeza. Time de remotos aí, né, o time do Ademar, o time interno do Seedcare, né, a Bachega, o Veiga, eles têm isso como um categórico de levar a informação correta, né, de quais são as doses recomendadas, né, e aplicar isso de uma forma bem coerente.
e usar as melhores práticas. Um exemplo muito bom, né, Rogério? Às vezes eu visito algum CTS e o pessoal acha bonito, vem cá, vem ver como é que eu limpo. Aí o pessoal tem aquelas mangueiras de ar comprimido pendurada. E aí ele vai e passa o ar, fala, não. Só jogou parar, de um lado pro outro. Pode parar. E aí tem alguns que abrem painel e passam. Ele pega o grafite que estava na porta do componente e põe lá dentro, né? E aí tem erros ali normais, né, de queima de equipamento, e isso é normal, não tem o que fazer. E Rafa, a gente sabe que a lubrificação, a fluidez da semente é algo que tem que ocorrer. Hoje eu tenho trabalhado de forma bastante enfática, né, nessa necessidade de fluidez, e a gente precisa de outros agentes fluidificantes. Existem soluções hoje no mercado, sem a gente citar aqui nomes, mas existem produtos hoje que permitem, até acho que o próprio polímero já tem agentes fluidificantes, né? Então existem produtos hoje que podem substituir o grafite, mantendo a semente fluida para andar da caixa da semeadora até a pipoqueira. Exatamente. Estão vindo novas tecnologias, novos produtos, né? Isso para facilitar. E é um problema corriqueiro, né? Do segmento, o uso do grafite, né? E eu acredito que em pouco tempo ele vai diminuir muito nas prateleiras aí dos sementeiros. E os equipamentos também, né? A gente precisa que os equipamentos passem a ter uma forma de lubrificação interna melhor, que não necessariamente utilize o grafite, porque a semeadora também tem muitos painéis eletrônicos que o grafite faz a diferença. Siga o Mundo Agro Podcast nas redes sociais: Instagram, Facebook e Twitter, @Mundo Agro Podcast. Rafa, e para o futuro, né? Você tem trabalhado aí muito tempo com desenvolvimento de estruturas para tratamento de sementes industrial. Existe alguma coisa que a gente pode fazer, ou se você quiser dar algum spoiler, né? De algo que está vindo aí, que pode incrementar ou melhorar a tecnologia de aplicação dos produtos nas sementes, melhorar a tecnologia. O que tem de inovação que pode ser feito ainda para tornar essa tecnologia ainda melhor? A gente vê uma ascensão, né, da tecnologia no campo. De alguns anos para cá a gente tem visto aí IBS, né, como vem sendo chamadas, centros de beneficiamentos industriais bem, vamos dizer assim, tecnológicos, empregar, né, câmaras frias. Uma das coisas que eu tenho visto muito é o pessoal faz novos armazéns nas propriedades e são todos refrigerados. E vamos colocar um equipamento de tratamento ali. Eu deixo pontuado aqui que não é bem assim. A gente precisa garantir algumas coisas para que seja feita em locais climatizados. Um exemplo, a gente tem que separar o ambiente, né? O primeiro ponto é esse. E garantir que exista ali uma troca, X trocas de ar por hora, para que o equipamento fique de uma forma não com o ar fechado, ele tem que ter a troca de ar. Então, não é recomendado fazer isso dentro de câmaras frias. O que eu tenho visto, né, Rogério, é a necessidade da capacidade produtiva ser aumentada pela déficit de mão de obra, né? A gente tem uma dificuldade muito grande, né, de operadores, né, capacitados e treinados, e o que eu tenho visto é o mercado que mais cresce é essa parte de beneficiar e tratar a semente com os operadores que fazem isso o ano todo, porque o tratamento ele é sazonal, o beneficiamento também. Então, o colaborador que faz todas essas atividades, ele tem um ganho, né, de trabalhar numa época em tal lugar, e a época de tratamento de semente ele vir para o CTS e com equipamentos que produzem mais, na mesma estrutura, utilizando menos pessoas, com sistemas mais finos de dosagem que garantam essa dosagem ali, aplicação. E não tem muito o que inventar a roda, né? O equipamento ele é básico. Basicamente, eu tenho visto aumento de produtividade. Rogério. E, Rafael, você tocou num ponto aí que é fundamental. Embora a gente tenha a tecnologia, o computador controlando o que vai ser feito, mas se eu não tiver o operador que saiba programar esse computador, porque no tratamento industrial, inclusive a gente
precisaria marcar um outro momento, né? Até fazer um podcast mais dinâmico na indústria mesmo, mostrando como é o sistema, o software, porque você entra com o produto, você entra com a densidade, você entra com a dose e você tem que fazer as aferições. Então, aquele carinha que vai apertar o botão ali ainda faz uma diferença muito grande no processo, né, Rafa? Com certeza. É o que eu falo, não adianta a máquina ser inteligente se ela faz o que o operador manda. Tem um admin ali, se o admin não souber fazer da forma correta, a máquina vai fazer de forma correta. Se ela não tiver aferida, por mais que alguns equipamentos estão vindo para o mercado já com sistemas de aferições automáticos, né, e isso é muito bom, né, mas a pessoa que está atrás ali, ele tem que ter o conhecimento e aplicar da melhor forma. Chegou a hora da gente montar uma academia do operador de tratamento de sementes. A gente precisa começar a formar. Eu não falo somente de tratamento de sementes, eu falo de analistas, de operações agroindustriais. Então, hoje a gente tem uma deficiência grande de cursos nessa área de formação. Mas é isso aí, Rafa, que legal. Para falar desse assunto, você sabe que é a mesma coisa que dá milho para bode, né? É a mesma coisa se a gente estivesse falando aqui de aviação ou de pescaria, ou de comida, né, Rafa? Que acho que coisa a gente boa. pode... São coisas que a gente gosta muito, né, Rogério? Para quem não sabe, o Rafael é comandante, é piloto de avião, é também um exímio cozinheiro e pescador aí, eu vou te dizer, de semente eu não entendo nada, agora de pescaria eu tenho pós-doc. Um dia eu vou te dar uma aula ainda de como pescar tucunaré, viu, Rafa? Não sei aí na sua região, mas aqui na minha região eu sou o maior pescador, eu tenho 1,87 m. Eu ganhei de você, eu tenho 1,89 m. Muito mas bom, que Rogério. joia. Rafa, muito obrigado por compartilhar essas informações. Tem muita coisa interessante. Eu sei que o tempo é curto para a gente bater esse papo, ainda mais nesse momento que a gente está gravando aqui. Eu sei que você tirou aí esse tempinho para a gente poder fazer isso. Não faltarão oportunidades de você voltar aqui e a gente aumentar esse compartilhamento de informações. Mas muito obrigado, viu, Rafa? Obrigado a você, Rogério. Poder compartilhar informações aí da área de projetos, né, é muito importante. Eu gosto muito, uma área que eu gosto. A gente vem aplicando aí as melhores práticas de gerenciamento de projeto e poder compartilhar lá junto com você aí é muito bom. Fico muito feliz de participar. Um abraço a você aí, a toda a sua equipe e obrigado aí pelo podcast. Eu que agradeço. Espero que da próxima vez que você venha a Sinop eu esteja aqui, porque nós só encontramos no aeroporto, né? Vai ter oportunidade de vocês voltarem aqui. E agradeço também a todo o time do Seedcare da Syngenta, uma grande parceria que a gente tem, trabalhando em prol aí do cuidado do nosso grande patrimônio, que é a semente. Rafa, muitíssimo obrigado. Espero que essa safra continue se desenvolvendo bem, que a gente consiga ter bons resultados e que o ano que vem a gente seja ainda melhor. E para você que ficou com a gente até agora, como sempre, não se esqueça, na semana que vem tem mais um episódio do Mundo Agro Podcast. Rafa, forte abraço, uma ótima semana para você e a gente se encontra na pegada da semente. Grande abraço, Rogério, tudo de bom, uma boa semana aí. Valeu, até mais. Valeu, tchau. Você acabou de ouvir o Mundo Agro Podcast, o podcast semanal sobre o agro disponível na sua plataforma de áudio preferida e agora também no YouTube. Siga o podcast no Spotify ou na Amazon, assine no Apple Podcasts, se inscreva no Castbox e favorite na Deezer. Assim você receberá uma notificação a cada novo episódio publicado. Eu sou o professor Rogério Coimbra e encontro você na semana que vem em mais um episódio do Mundo Agro Podcast. Você ouviu o Mundo Agro Podcast. Informações, novidades e muito mais. Mundo Agro Podcast, para ouvir onde estiver.